Meu nome é Evelyn Hart. Aos 61 anos, eu acreditava conhecer o homem com quem me casei. Fui casada com Russell por 35 dos 38 anos que estivemos juntos. Vistos de fora, parecíamos apenas mais um casal de idosos que havia sobrevivido aos anos juntos, calmos, estáveis e confiáveis. Tínhamos nossos lugares favoritos para comer fora, nossos rituais e rotinas. Raramente tínhamos discussões dignas de serem lembradas, nunca fazíamos uma cena e nunca gritávamos um com o outro em público. Isso, na minha opinião, indicava que tínhamos a sorte de ter um componente que muitos outros da nossa idade não tinham. Mas no dia em que abri o consultório dele, aquela peça quebrou. 2 semanas depois do funeral, aconteceu. E assim, de repente, ele faleceu enquanto dormia. Estávamos escovando os dentes juntos no minuto, e na manhã seguinte acordei ao lado de alguém que não respirava. O silêncio que se segue a uma morte como essa ainda está além da minha compreensão. É a falta de ação, não simplesmente a ausência de uma voz. Até Toby, o cachorro, ficou sentado olhando para a entrada da frente por horas, como se esperasse que ele entrasse, e o ar está mais pesado. Todos me aconselharam a vasculhar seus pertences aos poucos, em vez de tudo de uma vez. Lamente primeiro, aconselharam. Deixe a poeira baixar. Mas, em vez de baixar, a poeira estava me sufocando. Ele sempre mantinha o escritório fechado. Dizia que aquele era o espaço dele. Nunca pensei muito nisso. Russell trabalhava em casa, fazendo planilhas, consultoria e outras tarefas que eu não fingia compreender. Da mesma forma que ele respeitava meu jardim ou minha cadeira de leitura na varanda, eu respeitava sua solidão. Mesmo assim, eu estava inquieto, algo que não sentia há décadas, parado do lado de fora daquela porta. Do tipo que faz sua mão ficar na maçaneta por um tempo excessivo. Eu havia descoberto a chave, uma pequena chave prateada solitária em um chaveiro de couro surrado, no fundo da gaveta de meias dele. Parecia escondida às pressas para um homem que prezava a ordem. Uma parte de mim sabia que, depois de girar aquela fechadura, nunca mais o veria da mesma forma, e foi por isso que hesitei por um longo tempo, não porque tivesse medo do que descobriria. E eu estava certo. A fragrância me atingiu primeiro quando abri a porta: poeira, papel, colônia velha e algo mais, algo um tanto doce, como um perfume desbotado. As cortinas estavam fechadas e o quarto estava escuro. Tudo estava em seu devido lugar, e sua mesa permanecia intacta. No entanto, havia centenas de imagens espalhadas pelas paredes. E todas elas me faziam dormir, fosse na cama, no sofá, no banco de trás de um carro em uma viagem, ou com os braços segurando um livro que eu cochilava enquanto lia. Eu no ano passado, eu aos 42 anos e eu aos 29. Eu estava com dificuldade para respirar. Algumas eram impressões coloridas de câmeras descartáveis baratas, enquanto outras eram em preto e branco. Depois, vieram as imagens digitais mais modernas e nítidas, cada uma com uma pequena etiqueta escrita à mão no verso: Evelyn cochilando na varanda, julho de 2006, e Evelyn, 3h17. Nenhuma imagem nossa juntos, nenhuma foto de aniversários ou viagens, só eu, sempre dormindo, página após página, quadro após quadro. Saí daquele quarto como se estivesse pegando fogo. Meu coração trovejava nos ouvidos. Seria obsessão? Seria amor? Seria controle? Eu não sabia. Ainda não sei. Mas sei de uma coisa: fui casada com um homem por quase 4 décadas e não fazia a menor ideia de quem ele realmente era. E é aí que minha história começa. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias impactantes. Olhando para trás, percebi o quanto eu queria acreditar na versão da minha vida que eu havia criado. Para o mundo exterior, Russell e eu éramos o que as pessoas educadamente chamavam de sólidos. Éramos o casal para quem os outros apontavam e diziam: eles conseguiram. Não brigávamos em público. Fazíamos jantares previsíveis nos feriados. Nosso gramado estava sempre aparado e nossas declarações de imposto de renda sempre entregues em dia. Em todas as fotos, estávamos lado a lado, sorrindo daquele jeito discreto e ensaiado que casais fazem depois de anos posando juntos. Não éramos apaixonados. Também não éramos frios. Éramos firmes, quietos. Há uma espécie de conforto nisso, especialmente à medida que envelhecemos.
Você diz a si mesmo que uma vida tranquila é boa, mesmo que essa paz às vezes pareça água parada, imperturbável, mas também imóvel. Russell adorava rotinas. Todas as manhãs, às 6h30, ele preparava exatamente uma xícara de café, torrado escuro, sem açúcar, e sentava-se perto da janela da cozinha com o jornal, não a versão digital, mas o jornal de verdade, dobrado com capricho, como o pai costumava fazer. Sempre achei isso fofo, um pouco antiquado talvez, mas cativante. Ele me entregava o chá sem pedir, porque já sabia como eu gostava, uma colher de açúcar e um pouquinho de leite. Ficávamos em silêncio por um tempo. Às vezes, ele lia as manchetes em voz alta. Eu concordava com a cabeça. Outras vezes, observávamos o cachorro se esticar no tapete da cozinha, perseguindo sonhos com pequenos movimentos de patinhas. Não era emocionante, mas era nosso. Nos fins de semana, eu cuidava do meu cantinho da vida. Ele nunca interferia, nem com minhas dálias, nem com meus tomates, nem com o pequeno arbusto de alecrim que mal conseguia sobreviver ao inverno. Às vezes, Russell observava da varanda, tomando seu café como um homem admirando uma pintura silenciosa. De vez em quando, ele me trazia água ou segurava o portão aberto quando eu trazia terra. Ele não falava muito, mas nunca me senti ignorada, apenas gentilmente deixada em paz. Não éramos carinhosos como alguns casais são. Não havia beijos espontâneos, nem andar de mãos dadas em público, mas ele colocava um casaco leve sobre meus ombros se esfriasse nos jantares. Ele enchia meu tanque de gasolina sem me avisar. Ele sempre se certificava de que havia um sabonete novo no meu chuveiro. Eu dizia a mim mesma que essas eram as maneiras pelas quais ele demonstrava amor, gestos discretos, não declarações em voz alta. Nossa filha Mara costumava perguntar se já tínhamos sido românticos. Eu ria e dizia: o romance acaba. A estabilidade dura. E eu acreditava nisso. De verdade. Houve sacrifícios, é claro. Desisti de dar aulas quando a Mara nasceu. Russell disse que fazia mais sentido financeiramente, e eu não questionei. Ele trabalhava duro, pagava as contas, mantinha o teto sobre nossas cabeças. Eu cuidava da casa, das agendas, dos aniversários, dos eventos familiares. Éramos uma equipe. Era isso que eu dizia a mim mesma todos os anos. Deixei meus próprios desejos caírem no fim da lista. Mesmo agora, é difícil explicar o quanto eu confiava na vida que eu tinha. Eu não mexia nas gavetas dele. Não perguntava o que ele fazia durante horas no escritório. Não bisbilhotava seus e-mails de madrugada nem seus extratos de impostos. Essa não era a nossa dinâmica. Dei-lhe espaço e presumi que ele me retribuísse com honestidade. Eu era o tipo de esposa que não bisbilhotava, o tipo que atribuía seus humores distantes ao estresse, à idade ou aos remédios para pressão alta. Não insisti. Não acusei. Preenchi as lacunas com gentileza e presumi que ele fizesse o mesmo por mim. E por anos, isso pareceu o suficiente. Tínhamos nossos ritmos: bolo de carne no domingo, palavras cruzadas na quarta, sobras na sexta. Mesmo depois que Mara se mudou e a casa ficou mais silenciosa, ainda nos movíamos um em volta do outro como dois dançarinos que dançavam os mesmos passos há décadas. Tínhamos até piadas internas. Quando eu não conseguia lembrar onde deixei meus copos, ele perguntava: você olhou no freezer de novo? Porque uma vez, anos atrás, eu os encontrei lá depois de um longo dia. Eu revirava os olhos, o chamava de espertinho, e nós dois sorríamos. Então, sim, eu achava que conhecia meu marido. Achava que uma casa silenciosa significava um coração em paz. Achava que uma porta trancada era apenas uma preferência, não um segredo. Achava que o amor era uma longa estrada pavimentada com hábitos compartilhados, respeito mútuo e o conforto da previsibilidade. Mas o amor, ao que parece, nem sempre é o que você pensa. E às vezes silêncio não significa paz, significa que há algo que você não deveria ouvir. Era 2004, o ano em que Mara se formou no ensino médio. Lembro-me claramente porque tínhamos acabado de voltar de um jantar comemorativo. Russell insistiu em nos levar a uma churrascaria chique no centro da cidade, não o tipo de lugar que costumávamos frequentar, mas ele disse que ela merecia. Fiquei orgulhosa dele por isso. Ele até usava gravata, o que era raro. Naquela noite, estávamos todos de bom humor. Mara estava radiante,
falando sobre a faculdade, a vida no alojamento estudantil e como estava nervosa em relação a fazer amigos. Lembro-me de olhar para o Russell do outro lado da mesa e pensar: conseguimos. Criamos uma jovem gentil e inteligente juntos. Mas essa sensação não durou muito. Na manhã seguinte, eu estava fazendo minha rotina habitual de domingo, recolhendo roupa para lavar pela casa. Russell estava lá fora parando as cercas vivas, e imaginei que seria uma boa hora para finalmente lidar com a pilha de roupas que estava crescendo no armário do quarto de hóspedes. Ao passar pelo seu escritório, notei que a porta estava entreaberta, apenas um pouco, o suficiente para que eu pudesse ver uma luz acesa lá dentro. Só isso já era estranho. Ele nunca deixava a luz acesa e a porta estava sempre trancada, sempre fechada. Presumi que ele devia ter se esquecido de fechá-la bem quando saiu. Então, bati de leve e empurrei a porta só para pegar a caneca de café que eu via em cima da mesa. Dei um passo para dentro, foi só isso. E ouvi a voz dele atrás de mim: Evelyn, o que você está fazendo? Virei-me, assustada. Ele tinha entrado pela porta dos fundos e devia ter me visto do corredor. Ah, só estou pegando sua caneca, eu disse, erguendo-a como uma bandeira branca. Você deixou a porta aberta. Ele deu um passo à frente e gentilmente pegou a caneca da minha mão, mas seus olhos não se suavizaram. Permaneceram afiados, alertas. Eu agradeceria se você não entrasse aí, disse ele, não com raiva, mas com firmeza, controle, determinação. Pisquei, confusa. Eu só estava tentando ajudar. Ele fez uma pausa e então me deu um pequeno sorriso educado. Eu sei, mas guardo alguns documentos confidenciais aqui, de clientes de consultoria. É melhor que aquele quarto permaneça privado. Documentos sigilosos, clientes de consultoria, a mesma explicação vaga que ele sempre dava sobre o seu trabalho. Eu não entendia nada daquilo e nunca insistia em detalhes. Sempre respeitei o espaço dele. Ainda assim, algo no jeito como ele disse isso, no jeito como ele ficou me esperando até eu sair da sala, me fez sentir como se eu tivesse cruzado uma linha que eu não sabia que existia. Eu ri disso. Tudo bem, senhor misterioso. Vou ficar na lavanderia de agora em diante. Ele riu educadamente, mas mesmo assim, não me deu as costas até a porta se fechar. Então veio o som da fechadura, um clique suave, mas alto o suficiente para que eu sentisse no peito. Foi a primeira vez que me senti indesejada, como uma estranha em minha própria casa. Foi só um momento, uma daquelas coisinhas estranhas que pessoas casadas ignoram. Disse a mim mesma que ele provavelmente estava lidando com formulários de imposto de renda ou contratos legais delicados, que talvez eu o tivesse envergonhado por ser curiosa demais, mas o sentimento permaneceu. Algumas semanas depois, tentei tocar no assunto de novo, gentilmente, durante o jantar. Russell, você já pensou em trabalhar em um espaço de coworking? Talvez seja legal sair de casa. Ele mal levantou os olhos do prato. Gosto do meu escritório. É silencioso. E pronto. Sem discussão, sem abertura, apenas uma parede. Olhando para trás, aquele momento foi a primeira rachadura na versão da nossa vida que eu havia construído na minha cabeça, uma pequena fratura na fundação. Na época, atribuí isso ao estresse da paternidade, do envelhecimento, de duas pessoas simplesmente precisando de um pouco de espaço. Mas agora sei que aquilo não era espaço. Era segredo. E já estava começando a criar raízes. Após o incidente no escritório, algo mudou, não de forma dramática, não houve brigas, nem portas batidas, nem telefonemas sussurrados no escuro. Isso teria sido mais fácil de identificar, mais fácil de nomear. Em vez disso, o que se insinuou foi algo mais lento, mais silencioso e muito mais difícil de provar. Foi o tipo de mudança que você só sente quando conhece alguém tão bem quanto eu pensava que conhecia Russell, como a diferença entre silêncio e indiferença, entre quietude e distância. No começo, eu disse a mim mesma que era eu. Talvez eu estivesse pensando demais. Talvez, depois de anos de casamento, fosse natural se sentir desconectada de vez em quando. Casais caem em padrões. É o que todo mundo diz. Mas os padrões estavam começando a parecer mais armadilhas. Sentávamos um de frente para o outro à mesa de jantar, mas a conversa diminuiu. Ele parou de perguntar sobre o meu dia, meu jardim, meu clube do livro. Quando eu falava, ele assentia,
talvez murmurasse um suave "que bom", e voltava para o prato. Seus olhos mal encontravam os meus. Ele não parecia bravo ou distraído, apenas desinteressado. Quando Mara se aproximou, ela também percebeu. "O papai está bem?", perguntou ela num domingo depois do almoço. "Ele parece meio sem graça." Dei de ombros e dei um sorriso radiante. "Ele está cansado. Ele tem trabalhado duro." Mas a verdade era que eu não entrava no mundo dele há anos. Não sabia se ele estava trabalhando duro. Nem sabia quem eram seus clientes. Fazia séculos que eu não via um contrato, um cartão de visita ou uma fatura. E, no entanto, sempre que eu passava por seu escritório trancado, ouvia o zumbido suave de sua velha impressora ou o farfalhar abafado de papéis. Certa vez, bati para perguntar se ele queria almoçar. Houve uma pausa, e então sua voz, quase assustada, disse: "Deixe na porta, por favor. Deixe-o perto da porta." Lembro-me de estar ali, segurando um prato de queijo grelhado e sopa de tomate, olhando para a porta fechada como se eu fosse uma camareira de hotel entregando o serviço de quarto a um hóspede com quem eu não tinha permissão para falar. Foi isso que me fez começar a me sentir como parte da equipe da minha própria casa. Eu cozinhava, limpava, mantinha tudo funcionando e, em troca, recebia a cortesia habitual e um perfil familiar do homem com quem me casei, mas não do homem em si. A intimidade também desapareceu, embora nunca falássemos sobre isso. Essa parte do nosso casamento havia desaparecido ao longo dos anos, mas agora parecia ter sido completamente apagada, não por causa da idade ou da saúde, mas porque ele estava em outro lugar completamente diferente. Eu simplesmente não sabia onde. Até o nosso cachorro, Toby, percebeu. Ele costumava esperar na porta quando Russell chegava de casa, abanando o rabo. Mas, cada vez mais, ele começou a se enrolar aos meus pés, observando a porta do escritório com silenciosa desconfiança. Havia outras coisinhas. Ele parou de me acompanhar nos passeios de domingo, parou de sentar ao meu lado durante os filmes, preferindo assisti-los sozinho na pequena TV do escritório. Ele não ria mais das minhas piadas. E quando eu chorava durante uma parte particularmente comovente de um romance que eu estava lendo, ele não percebia, ou se percebia, não reagia. Mas talvez o sinal mais claro tenha surgido no nosso 35º aniversário de casamento. Eu tinha planejado algo simples, um jantar no nosso restaurante de frutos do mar favorito e um passeio à beira-mar depois, algo que não fazíamos há anos. Usei o mesmo vestido azul que usara na noite em que ele me pediu em casamento, e até enrolei o cabelo como ele costumava gostar. Quando me viu, não disse uma palavra, nem um elogio, nem um sorriso. Sentamos no restaurante, comendo bolinhos de caranguejo em silêncio, enquanto o jovem casal ao nosso lado brindava com taças de vinho e sussurrava do outro lado da mesa. Eu os observava e sentia como se estivesse olhando por uma janela para uma vida que eu costumava viver. Naquela noite, ele foi dormir cedo, sozinho, e eu fiquei acordada, olhando para as sombras na sala, me perguntando quando eu tinha parado de ser vista. Eu ainda não estava com raiva, não de verdade. Eu estava sozinha e, aos poucos, começava a entender que estar na mesma casa que alguém não significa que você não esteja sozinha. Significa apenas que você está perto o suficiente para sentir o quão distantes vocês realmente estão. Aconteceu na festa de aposentadoria da Clara. Minha irmã, 3 anos mais nova, sempre foi a que brilhava no ambiente. Clara foi diretora de escola por mais de 20 anos, e toda a comunidade compareceu para homenageá-la. Ex-alunos, professores e até o prefeito vieram apertar sua mão. Foi um evento lindo, realizado no mesmo ginásio onde ela costumava anunciar os dias de neve e os palestrantes de formatura. Eu estava orgulhosa dela, de verdade. Clara havia trabalhado duro a vida toda. Mas, enquanto eu estava ali, no canto do salão de recepção, segurando uma caneca morna de ponche, não conseguia me livrar da sensação de que eu não pertencia àquele lugar, não por causa de ninguém, mas por causa do Russell. Ele insistiu em vir, mesmo eu tendo lhe dado todas as chances. Você não precisa ir, eu disse gentilmente naquela manhã. Você nem conhece a maioria das pessoas de lá. Mas ele olhou para mim, deu de ombros e disse: eu dirijo. A viagem foi tranquila, sem tensão, apenas vazia. Não conversamos, nem música, apenas o som da estrada e um suspiro ocasional dele, como se o próprio ato de comparecer a uma celebração o esgotasse. Quando chegamos lá, Clara correu até mim, me envolvendo num abraço caloroso e sincero.
Ela sempre cheirava a canela e livros. Você veio, ela sorriu radiante. Eu esperava que viesse. Russell estava atrás de mim, com as mãos nos bolsos do casaco. Ótima presença, disse ele, com a voz monótona. Clara lhe deu um sorriso educado e foi levada por uma onda de pessoas que a chamavam. Lá dentro, a sala fervilhava de risos e lembranças. Os colegas de trabalho de Clara compartilhavam discursos. Havia apresentações de slides, histórias sobre o impacto dela e até um pouco de karaokê. Mais tarde, à noite, eu olhava para Russell, tentando entender seu humor. Ele não havia tocado na comida. Continuava olhando para o relógio. Então chegou o momento. Uma das amigas de Clara, uma professora chamada Rhonda, aproximou-se e disse com um sorriso caloroso: Então, Evelyn, o que você anda fazendo ultimamente? Ainda escrevendo seus poemas? Sorri. Fazia anos que eu não os compartilhava com ninguém, mas sim, eu ainda escrevia pedacinhos nas margens dos cadernos, no verso dos recibos da biblioteca, até em guardanapos. Dei de ombros. Aqui e ali. Nada sério. Ah, não seja modesta, disse Clara do outro lado da mesa. Você costumava escrever os textos mais lindos da faculdade. Ainda tenho o que você escreveu para o aniversário da mamãe. Corei, sentindo-me vista de uma forma que não me acontecia há muito tempo. Abri a boca para falar, e foi aí que Russell me interrompeu. Ele riu alto o suficiente para que todos na mesa se virassem para ele. Ah, Evelyn escreve, sim, principalmente listas de compras e anotações sobre onde ela colocou os óculos. Ouviu-se uma onda de risos constrangedores. Alguém tentou sorrir educadamente. Eu congelei. Ele continuou. Se você quiser um haikai sobre quais lâmpadas comprar, ela é a sua garota. Essa provocou uma risada ainda maior. Forcei um sorriso forçado, sentindo o rosto corar. Minha garganta se apertou. Olhei para o meu prato, desejando que o momento passasse, mas não passou. Ficou ali, pesado, pegajoso, como algo derramado que ninguém queria limpar. Clara olhou para mim, preocupada, mas não disse nada. Balancei a cabeça levemente, murmurando: está tudo bem. Mas não estava. Porque aquele momento, aquela pequena e descuidada cutucada, me disse tudo o que eu precisava saber. Eu não era apenas ignorada. Eu não era apenas invisível. Eu era motivo de piada. Ele não me via como uma mulher com pensamentos, sonhos e anos de contribuições silenciosas. Ele me via como um ruído de fundo, como alguém que existia para manter as prateleiras cheias e as luzes acesas. E ele não tinha problema em deixar que todos os outros vissem isso também. No caminho para casa, fiquei olhando pela janela. Ele não se desculpou, não mencionou nada, apenas perguntou se ainda tínhamos leite na geladeira, como se não tivesse acabado de pegar algo delicado de dentro de mim e achatá-lo na frente de uma sala cheia de gente. Eu não chorei, não naquela noite. Fiquei deitada na cama, bem acordada, ouvindo roncar ao meu lado e percebendo que, em algum momento, o homem que um dia disse que eu tinha a voz de um nascer do sol agora me tratava como a mobília da sua vida. E o pior: eu tinha deixado. Os dias após a festa da Clara pareciam neblina. Eu os atravessava como se atravessasse um sonho que perdeu a cor. Tudo parecia igual, mas nada mais parecia certo. Eu ainda fazia o café da manhã do Russell, ainda dobrava as camisas dele do jeito que ele gostava, ainda pegava a receita dele na farmácia toda terceira sexta-feira. Mas algo dentro de mim havia mudado, e eu não conseguia mais fingir que não sentia. A humilhação daquela noite não parava de ecoar na minha cabeça, não por ser alta ou dramática, mas por ser tão casual, como respirar por ele. Era isso que piorava tudo, o fato de não custar nada a ele me fazer sentir pequena. Comecei a acordar mais cedo do que o habitual, não porque tivesse algum lugar para ir, mas porque deitar na cama ao lado dele me fazia sentir presa. Sentava-me à mesa da cozinha no escuro, segurando uma caneca de chá morno, observando os primeiros sinais da manhã passarem pelas persianas. O cachorro se enroscava perto dos meus pés, como se até ele soubesse que algo estava errado. Eu não queria um confronto. Eu não queria brigar. Eu nem queria mais um pedido de desculpas. O que eu queria era distância, não física, mas aquela que me permitisse me sentir eu mesma novamente, quem quer que fosse. Então, comecei a encontrar pequenas maneiras de me refugiar.
Transformei o quarto de hóspedes em um espaço de costura e disse a ele que queria voltar a fazer quilting, embora não tocasse numa agulha há anos. Ele não se opôs, mal reagiu, na verdade. Apenas disse: certifique-se de fechar as saídas de ar. Esse quarto é frio. Essa era a maneira de Russell conceder permissão: não apoio, não interesse, apenas notas logísticas sobre como eu deveria proceder. Comecei a passar noites inteiras naquele quarto, sem costurar, não mesmo, apenas sentada, pensando. Peguei diários antigos que não abri há uma década e reli meus poemas. Alguns eram vergonhosamente sentimentais, mas outros me fizeram sentir orgulho, como se alguém tivesse vivido em mim, com uma voz, uma mente afiada e algo a dizer. Senti falta dela. Certa tarde, cheguei em casa depois do supermercado e encontrei a porta do escritório do Russell escancarada. Foi um erro. Eu soube disso imediatamente. Ele deve ter se afastado sem pensar. Meu coração disparou. Fiquei paralisada no corredor, olhando para aquela porta escura, à beirada da mesa dele quase invisível. E não fiz nada. Não entrei. Não olhei porque estava cansada demais para descascar mais uma camada do que ele pudesse estar escondendo. Eu ainda estava machucada da primeira vez que cruzei aquele limiar anos atrás, e do muro que ele construiu entre nós desde então. Naquela noite, tomei uma decisão. Eu iria embora, não de um jeito dramático, tipo mala na porta, mas devagar, silenciosamente, como a fumaça sai de uma vela depois de apagada. Conversei com Clara uma semana depois, tomando chá em seu solário. Sua aposentadoria lhe dera uma calma que eu invejava, uma mulher em paz com seu passado, curiosa sobre seu futuro. Não contei tudo a ela, apenas que estava cansada, que não reconhecia mais minha própria vida. Ela estendeu o braço sobre a mesa, apertou minha mão e disse a coisa mais simples e dolorosa que alguém já me disse em muito tempo: você não precisa ficar invisível. Não foi o Russell que me expulsou. Ele ficaria satisfeito se eu ficasse até o fim dos tempos, dobrando roupa, deixando comida na porta dele, sumindo no fundo como papel de parede. Mas eu não aguentava mais. Então, numa manhã comum de terça-feira, eu disse a ele que ia visitar Mara por um tempo. Ela morava a 4 horas de distância, em uma casa geminada, com um noivo, David. Eu disse que precisava de uma mudança, um pouco de ar, um tempo para pensar. Russell ergueu os olhos do mingau e assentiu. Me avise se você voltar para pagar os impostos. Era isso, sem protesto, sem tristeza, nem mesmo confusão, apenas seu distanciamento pragmático de sempre, como se eu tivesse dito que ia à lavanderia. Então, arrumei uma única mala, deixei um bilhete com as datas em que estaria fora e saí pela porta da frente. O vento frio batia no meu rosto, mas parecia que algo real finalmente me tocava novamente. Ele não ligou naquela noite. Não ligou no dia seguinte, e, no fundo, não fiquei surpresa. Eu já tinha ido embora muito antes de sair pela porta. Mas algo dentro de mim, algo enterrado e quase esquecido, havia ficado para trás, não para esperar, para observar, porque eu sabia, sem saber como, que a verdade ainda estava dentro daquela casa. E um dia, eu abriria a porta certa. O quarto de hóspedes de Mar era pintado de verde claro com cortinas brancas e cheirava levemente a baunilha, vindo de um purificador de ar conectado à porta. Era limpo, aconchegante e silencioso, mas não me parecia um lar. Era como se eu tivesse entrado na vida de outra pessoa, uma vida ainda cheia de planos, repleta de energia e movimento. Eu tinha 61 anos, estava sentada numa casa que não decorei, dormindo numa cama que não escolhi, ouvindo minha filha e o noivo rirem através das paredes enquanto eu olhava para o teto. Não que eles fossem indelicados. Mar era generosa, mesmo daquele jeito um pouco tenso que as crianças sentem quando sentem que os pais estão se desintegrando. Quer ir com a gente à feira? Não, obrigada. O David e eu íamos assistir de novo aquele filme antigo do Cary Grant hoje à noite. Você adora esse, não é? Estou bem. Divirtam-se. Eles andavam na ponta dos pés ao meu redor como se eu fosse feito de vidro. E eu não podia culpá-los. Eu sentia que poderia me estilhaçar se alguém me tocasse do jeito errado. Meus dias se turvavam. Eu fazia chá que não bebia, abria livros nos quais não conseguia me concentrar, observava o céu mudar de cor pela janela.
Às vezes, escrevia frases curtas no meu caderno, não poemas, apenas fragmentos de pensamentos, o que fazer com uma vida que era basicamente performance. Quando comecei a viver entre parênteses, será que ele teria notado se eu nunca mais voltasse? Nunca me senti tão sozinho. E essa solidão não era só por causa de Russell. Era por causa de mim mesmo, de como eu havia dedicado anos à ideia de que lealdade significava invisibilidade, que o amor exigia sacrifícios inquestionáveis, que manter a paz era mais importante do que ser visto. Certa manhã, fiquei no chuveiro e deixei a água fria correr. Não me mexi, apenas fiquei ali, com os braços cruzados sobre o peito, deixando o jato gelado atingir a base do meu pescoço até meus dentes baterem. Eu queria sentir algo afiado, algo que rompesse a dormência. Mais tarde naquela noite, sentei-me no chão ao lado da minha mala. Eu a tinha aberto para refazer as malas, não para ir para casa, mas simplesmente para fazer alguma coisa, qualquer coisa. Encontrei um cachecol no bolso lateral, um que Russell me dera 5 anos antes, um bordô suave e escuro, ainda dobrado com cuidado. Levei-o ao rosto e inalei, esperando sentir alguma coisa. Não senti nenhum calor, nenhuma lembrança, apenas tecido. E foi então que realmente cheguei ao fundo do poço, porque finalmente me ocorreu: eu havia passado toda a minha vida adulta tentando dar sentido a coisas com as quais ele não se importava, presentes, gestos, olhares. Eu havia construído um santuário com migalhas. Comecei a chorar, não soluços altos, mas algo mais baixo e profundo, uma espécie de choro que começa no estômago e vaza pelos olhos em silêncio. Cobri a boca com as mãos e me balancei levemente para frente e para trás no chão do quarto, com medo de que, se soltasse o som, não conseguiria parar. Mara deve ter ouvido alguma coisa, um rangido, um suspiro, não sei. Mas ela entrou no quarto devagar, com cuidado, e se ajoelhou ao meu lado. Mãe, sussurrou. Balancei a cabeça. Eu não queria conforto. Eu não merecia. Eu tinha deixado isso acontecer. Eu tinha deixado ele acontecer. Ela não disse mais nada, apenas ficou sentada ali. Aquele silêncio gentil, era o que me mantinha unida. Na manhã seguinte, acordei antes do nascer do sol. Enrolada no meu velho suéter cinza, sentei-me na varanda com um cobertor sobre os joelhos e observei o céu ficar rosa. E aquele foi o primeiro momento em que senti aquilo, não paz, nem esperança, mas raiva, um lampejo dela, silencioso, mas inconfundível. Não era fúria, pulsava. Eu ainda não sabia aonde aquilo me levaria, mas sabia que significava que eu ainda estava viva por dentro. Em algum lugar, enterrada sob anos de acomodação e decepção, eu ainda estava lá. Foi então que soube que precisava voltar para casa, não para ele, mas para casa. Havia algo me esperando lá, não um desfecho, ainda não, mas a verdade. E eu finalmente estava pronta para enfrentá-la. Quando estacionei na entrada da nossa casa, a minha casa, 3 semanas depois, chovia, uma garoa suave e constante que grudava no para-brisa como um véu. A luz da varanda da frente ainda estava acesa, programada para o temporizador automático, iluminando o degrau vazio onde Russell costumava colocar os pacotes, como se estivesse esperando uma série de entregas que nunca recebemos. Fiquei sentado no carro por um tempo, agarrando o volante. Eu era ao mesmo tempo hóspede e fantasma. Esta era a casa onde eu havia memorizado cada rangido do assoalho, onde havia arranjado flores para 25 ações de graças e onde havia chorado silenciosamente na lavanderia mais vezes do que conseguia contar. Deveria ter me parecido familiar, mas em vez disso, me pareceu encenado, como se eu estivesse entrando em uma casa que outra pessoa havia preparado para se parecer com a minha vida. Toby, nosso velho Golden Retriever, abanou o rabo quando entrei, mas não latiu. Até ele parecia mais quieto, mais cauteloso, como se também tivesse aprendido a diminuir as expectativas. A casa estava exatamente como eu a deixara, sapatos enfileirados perto da porta, minha caneca de chá ainda no escorredor, o livro de Russell na mesa de centro, um marcador de página espetado como uma língua. Andei lentamente de cômodo em cômodo, sem limpar, sem organizar, apenas olhando, notando, procurando o que eu não conhecia até chegar ao corredor. Aquela porta, o escritório dele, estava fechada como sempre. A chave, eu me lembrava, ainda estava no meu porta-joias. Eu a havia levado para lá há muito tempo, do jeito que as pessoas colocam objetos afiados fora do alcance, mas não fora da memória. Perdi o fôlego enquanto caminhava pelo corredor. O ar estava parado, parado.
Abri a caixa, peguei a pequena chave prateada e voltei para a porta. Ela se abriu com um clique, como se tivesse sido trancada ontem. Lá dentro, nada havia mudado. À primeira vista, o quarto estava escuro, com as persianas bem fechadas. A escrivaninha estava arrumada, a estante, organizada, mas não fui até a escrivaninha. Virei-me para a parede e as vi: fotografias, dezenas, depois centenas. Dei um passo adiante, com o coração disparado, os olhos se ajustando lentamente. Fotos minhas, toda eu, dormindo, eu no sofá da sala com uma manta sob o queixo, eu na cama com um braço sobre o travesseiro, eu no banco do passageiro do carro, cabeça inclinada, boca ligeiramente aberta, eu com menos de 30 anos, eu no ano passado, eu de todos os ângulos, sempre dormindo. Algumas estavam emolduradas, outras coladas, outras empilhadas em caixas etiquetadas: 1991, 1995, 1996, 2000, Evelyn Portnaps. Fiquei tonta. Não havia bilhetes, nem explicações, apenas fileiras de imagens, datas rabiscadas na letra caprichada e sem emoção de Russell. Afundei na cadeira ao lado da escrivaninha, com as mãos trêmulas, olhando fixamente para a parede. Não era só o volume, era a intimidade. Ele vinha tirando fotos dessas ao longo de décadas, em silêncio, com cuidado, enquanto eu estava no meu momento mais vulnerável, inconsciente, desprotegida. Então notei o diário. Estava escondido debaixo da estante, meio escondido sob uma pilha de papéis, encadernado em couro, desgastado nas bordas. Abriu com o mesmo tipo de pavor que se sente ao abrir uma cortina de hospital. As páginas eram datadas e estruturadas como um diário de bordo, mas cada entrada seguia o mesmo tema: ela parecia em paz esta noite. Sua mão tremia durante o sono. Imagino com o que ela estava sonhando. Ela não sabe que eu a vejo assim. Espero que nunca saiba. Entrada após entrada, durante anos. E foi então que algo se abriu dentro de mim. Porque, durante todos os anos em que pensei que ele não me via, ele viu tudo, não a versão de mim que eu mostrava ao mundo, nem a mulher maquiada e com sorrisos educados. Ele viu a versão de mim que eu nunca revelava, aquela que só baixava a guarda quando dormia. Mas ele nunca disse isso, nunca compartilhou, nunca transformou essa atenção em amor ou conexão. Ele a acumulou. Ele me observou viver minha vida em silêncio, obsessivamente, e me fez acreditar que eu era invisível. Ele me capturou, não para me estimar, mas para me possuir sem que eu percebesse. E essa percepção não trouxe conforto. Trouxe raiva, porque o amor deveria fazer você se sentir seguro. E isso parecia vigilância. Isso não era romance. Era uma prisão. Saí do quarto naquela noite, não com respostas, mas com a prova final de que nunca fui amado como merecia. Fui guardado, observado, recolhido, mas nunca verdadeiramente conhecido. Não dormi naquela noite, não porque estivesse com medo, embora talvez parte de mim estivesse, mas principalmente porque não conseguia parar de pensar não em espirais de pânico ou lágrimas, mas com uma clareza silenciosa e assustadora, como quando a neblina se dissipa de um lago e você de repente vê o fundo. Sentei-me na beira da cama, com o diário aberto no colo, olhando fixamente para as palavras que Russell havia escrito ao longo dos anos. Tantas anotações, tantas noites em que ele ficará a centímetros do meu rosto, câmera na mão, enquanto eu estava ali, completamente inconsciente, vulnerável, desprotegida. As entradas não eram cruéis. Era isso que piorava a situação. Eram suaves, pensativas, até mesmo admiráveis. Mas nenhuma vez ele escreveu sobre o que eu havia dito naquele dia, sobre o que eu havia rido, sobre o que eu havia lutado, sobre o que eu havia esperado. Nenhuma vez ele mencionou o som da minha voz ou a distorção das minhas opiniões. Apenas a minha aparência quando não sabia que estava sendo observada. Essa era a versão dele do amor. E foi aí que a mudança começou. Porque, pela primeira vez em anos, parei de perguntar o que ele queria dizer. Parei de interpretar, de desculpar, de traduzir seu silêncio em algo palatável. Parei de abrir espaço para o benefício da dúvida. Em vez disso, comecei a me perguntar o que eu havia perdido, o que eu havia cedido em pequenas parcelas, dia após dia, ano após ano, em troca de quê? Uma casa, uma agenda, um homem quieto que me observava como um objeto em uma redoma de vidro. Não, aquilo não era amor. Era contenção. E eu não ia mais ser contida.
Na manhã seguinte, abri todas as janelas da casa, cada uma delas. Deixei o ar entrar, um ar em movimento, e ele agitou as cortinas como uma brisa. Tirei os lençóis da nossa cama, agora minha cama, e limpei a casa do cheiro de mofo. Encontrei uma playlist antiga dos meus 30 anos, cheia de músicas que Russell teria rido, e deixei tocar alto o suficiente para que Toby inclinasse a cabeça, perplexo. Pela primeira vez em anos, dancei enquanto passava o aspirador, não com alegria, ainda não, mas com desafio. Mais tarde naquele dia, fui à biblioteca, não aquela onde eu costumava trabalhar, mas a uma filial menor, 2 cidades adiante. Eu não queria ser reconhecido. Não queria explicar nada. Só queria sentar entre os livros e sentir que pertencia a algum lugar novamente. Encontrei um lugar no fundo e abri meu caderno, aquele que eu costumava preencher com poemas. As páginas ainda estavam em branco, mas minha mão não tremeu dessa vez. Comecei a escrever, lentamente, uma linha, depois outra. Não era uma obra-prima. Não precisava ser. Só precisava ser minha. Nos dias seguintes, comecei a fazer listas, não listas de tarefas, nem listas de compras, mas listas de verdade, coisas das quais desisti sem perceber, dar aulas, minhas aulas de pintura, fazer perguntas, minha voz na mesa de jantar, coisas que quero fazer antes dos 65, fazer uma viagem sozinha, ler 100 livros, escrever uma coletânea de poemas, mesmo que ninguém os leia, dormir no meio da cama. Não era a vingança que eu queria. Nem justiça. Era um retorno a mim mesmo. O momento mais surpreendente aconteceu numa tarde em que me olhei no espelho, não para verificar meu cabelo ou minhas rugas, mas apenas para olhar de verdade, e a vi, não a mulher das fotos, não a que dormia tranquilamente, mas aquela que estava acordando. Sorri. Não foi um sorriso largo. Não foi um sorriso triunfante, mas foi real. Ninguém sabia o que eu estava fazendo, nem Mara, nem Clara, nem os vizinhos que acenavam enquanto passeavam com seus cachorros em frente à casa todas as manhãs, nem os antigos amigos do clube do livro que ainda me mandavam mensagens educadas perguntando se eu queria tomar um café. Era esse o objetivo. Pela primeira vez em décadas, eu estava fazendo algo só para mim. E não estava pedindo permissão a ninguém. Russell sempre cuidou das nossas finanças, ou pelo menos foi o que eu disse a mim mesma. A verdade é que eu o havia permitido. Deixei que ele pagasse as contas, declarasse os impostos, movimentasse dinheiro entre contas, não porque eu não pudesse, mas porque me disseram, sutilmente, ao longo dos anos, que era mais fácil assim, que eu não precisava me preocupar. Mas agora, sozinha naquela casa silenciosa, com apenas Toby me seguindo, abri o velho arquivo no armário do quarto de hóspedes. Estava amassado e empoeirado, a chave havia sumido há muito tempo, mas consegui abri-lo com uma chave de fenda e um pequeno impulso de determinação. Lá dentro, havia pastas, tantas pastas, declarações de imposto de renda de 20 anos atrás, extratos bancários, apólices de seguro, até mesmo uma lista manuscrita de senhas dobrada cuidadosamente atrás de um testamento grampeado que eu nem sabia que existia. Li cada linha e depois as reli. Russell tinha me deixado tudo, a casa, as contas, até as ações antigas que eu nem sabia que ele tinha, de uma empresa para a qual ele trabalhou nos anos 90. No papel, eu estava confortável, estável, mas emocionalmente, ainda estava me recuperando do peso de décadas de apagamento silencioso. E esse tipo de reconstrução não veio de saldos bancários. Então, fiz um plano diferente. A cada dia, reservava um tempo, não para fazer recados ou listas para os outros, mas para sentar em silêncio e me fazer uma única pergunta: o que eu quero agora? Em alguns dias, a resposta era pequena: uma caminhada sozinha ao redor do lago, uma xícara de café no café que Russell dizia ser muito barulhento, uma vela de lavanda acesa antes do jantar, mesmo ele sempre detestando o cheiro. Em outros dias, era mais ousada: um telefonema para um velho amigo que eu não via desde a faculdade, uma aula de poesia online, uma visita ao centro comunitário local para perguntar sobre voluntariado. E então surgiu a ideia, a princípio discreta, mas que não me abandonou, transformar aquele escritório em outra coisa. Não toquei nas fotografias, ainda não. Elas permaneceram onde estavam, como artefatos em um museu que eu ainda não havia terminado de catalogar, mas comecei a mudar o espaço ao redor delas. Abri as persianas e deixei a luz entrar. Retirei a cadeira da escrivaninha de Russell e a substituí por uma poltrona de leitura da sala de estar.
Pendurei uma das minhas pinturas antigas, a primeira que fiz, uma natureza morta terrível, mas alegre, de pêssegos, na parede oposta. Trouxe um abajur com uma luz dourada suave e coloquei um pequeno vaso de eucalipto seco na prateleira onde antes ficava o diário dele. Não contei a ninguém. Não postei nada sobre isso, não documentei. Era minha recuperação secreta. Até Toby, sentindo a mudança, parou de hesitar na entrada da sala. Ele se aconchegava aos meus pés enquanto eu me sentava com um caderno no colo, a porta aberta atrás de mim, as paredes não mais me fechando. E toda vez que eu passava por um espelho no corredor, eu notava aquilo de novo, aquele brilho atrás dos meus olhos, não um fogo, ainda não, mas uma faísca. Comecei a manter um tipo diferente de diário, não como o dele, nem cheio de observações sobre outra pessoa. O meu era sobre mim, o que eu sentia, o que eu lembrava, o que eu queria. Não havia planos de fugir, nem declarações para o mundo, nem grandes discursos, apenas pequenos passos, preparativos silenciosos. Eu havia passado anos sendo a mulher que dobrava guardanapos direitinho, que sorria quando era dispensada, que caminhava com cuidado pela própria casa para não perturbar o silêncio misterioso do marido. Mas agora eu estava fazendo barulho, não com palavras, mas com presença. E eu não precisava que ninguém visse ainda, porque eu via. E isso foi o suficiente para começar. Algo começou a mudar, não nelas, mas em mim. E quando uma mulher muda, o mundo ao seu redor muitas vezes não sabe como reagir, pelo menos não imediatamente. Começou pequeno, uma mudança no tom, na postura, no que eu escolhia tolerar. Parei de responder perguntas que não queria. Quando Clara ligou e perguntou: "Você está bem? Sente-se sozinha?", parei de responder educadamente: "Estou bem." Respondi: "Estou resolvendo as coisas", e deixei o silêncio pairar. Não me apressei em preenchê-lo. Quando Mara ligou certa manhã e disse: "Tenho pensado que talvez você devesse vender a casa." "É demais para você?", eu disse calmamente. "Não, não é." Então mudei de assunto. Ela fez uma pausa, surpresa. Eu havia passado tantos anos amortecendo minhas palavras, formulando as coisas com tanto cuidado para que ninguém se sentisse desconfortável. Agora eu não me importava mais, não por raiva, mas porque não me sentia mais responsável pelo bem-estar dos outros. E as pessoas notavam. Certa tarde, participei de uma pequena reunião de bairro, uma troca de livros e um almoço no quintal de uma conhecida chamada Linda. Eram mulheres que eu conhecia da periferia há anos. Eram simpáticas, sempre sorridentes, mas eu nunca me senti verdadeiramente parte daquele lugar. Sempre interpretei o papel da esposa do Russell, a educada, a que trazia salada de frutas e ria das piadas que eu não achava engraçadas. Mas desta vez, eu usava uma blusa carmesim suave que eu não usava há anos, uma blusa que Russell certa vez chamou de chamativa demais. Usei porque gostava de como ela ficava no espelho, porque me lembrava que eu ainda estava aqui. Alguém fez um comentário passivo sobre o envelhecimento, sobre como nos tornamos invisíveis depois dos 60. E, sem pensar, respondi: "Só se você se deixar ser." Algumas mulheres riram baixinho. Uma pareceu assustada. Linda ergueu a taça de vinho e disse: "Que droga, Evelyn." A conversa continuou, mas eu senti a mudança, que eu não estava apenas ali. Eu estava presente. Mais tarde, deslumbrei-me na porta de vidro deslizante, um reflexo emoldurado por hortênsias e sinos de vento. E eu não parecia pequena. Não parecia perdida. Parecia alguém que eu tinha esquecido. De volta a casa, continuei a reconstrução silenciosa. Abri a antiga conta bancária em meu nome, que Russell havia deixado intocada por anos. Reativei minhas credenciais de professor, caso quisesse dar aulas particulares. Cheguei a ligar para o centro de arte local e perguntar sobre participar de uma leitura comunitária de poesia. Ainda não me inscrevi, mas convidei. Cada ação, invisível para a maioria, era uma peça no mosaico de uma mulher que reconquistava sua vida. Até Toby mudou. Ele não esperava mais na porta da frente por passos que nunca mais retornariam. Ele me seguia mais de perto agora, sentando-se ao meu lado à noite enquanto eu lia perto da lareira. Às vezes eu jurava que ele me observava como se estivesse me vendo pela primeira vez. A casa parecia mais leve. Até o silêncio lá dentro mudou. Não era mais assombrada, nem por palavras não ditas nem por portas trancadas. Era silenciosa porque eu escolhi a quietude.
Era limpa porque eu queria assim. Pela primeira vez, tudo ao meu redor parecia pertencer a mim, não ao fantasma do controle de outra pessoa. E aqui está a questão sobre o poder: o verdadeiro poder não precisa de plateia. Ele não grita. Ele se move lentamente, com intenção, como o ar através de janelas abertas, como tinta atravessando uma página. Eu não tinha contado a ninguém o que encontrei naquele quarto, nem as fotos, nem o diário. Não precisava. O poder não estava em revelar. Estava em saber. Eu carregava aquela verdade como uma chama constante atrás das costelas, não para queimar, apenas para iluminar o caminho. E aquela luz começava a brilhar. As pessoas me olhavam de forma diferente agora, com curiosidade, talvez até com um pouco de desconforto, não porque eu dissesse algo áspero, mas porque eu não era a versão de mim que elas lembravam, aquela que sorria discretamente, que olhava para o marido em busca de pistas. Aquela mulher havia desaparecido. E a mulher ali, parada ali, não falava alto, não estava brava, mas estava acordada. E eles conseguiam sentir isso. Não foi planejado. Não acordei naquela manhã pensando, hoje é o dia em que conto tudo a eles. Na verdade, eu estava tomando meu chá perto da janela, ainda de roupão, observando um passarinho bicar o comedouro, quando o telefone tocou. Era Mara. Oi, mãe, disse ela. O David e eu vamos para a cidade neste fim de semana. Estávamos pensando em ficar em casa. Hesitei. Para quê? Sentimos sua falta, disse ela, e pensei que poderíamos dar uma olhada em algumas coisas do papai. Você vem guardando tudo há meses. Talvez seja a hora de começar a se desfazer de algumas coisas. Lá estava de novo, aquele empurrãozinho suave envolto em preocupação, mas construído na premissa de que eu ainda era mulher que precisava de orientação. E percebi que não era mais. Tudo bem, eu disse. Venha domingo. O almoço é ao meio-dia. Ela fez uma pausa, surpresa com a minha decisão. Ok, ótimo. Quando chegou o domingo, não cozinhei. Pedi o almoço no restaurante mediterrâneo que o Russell teria detestado, temperos demais, ele costumava dizer. Arrumei a mesa com a porcelana antiga da minha mãe, não porque fosse uma ocasião especial, mas porque queria que ela ficasse linda para mim. Mara e David chegaram com sorrisos cautelosos e uma garrafa de vinho. Sentamos, comemos, conversamos um pouco, principalmente sobre os planos de casamento e o novo emprego de David. Mas eu podia sentir o clima se aproximando, aquele momento inevitável em que alguém menciona as coisas do Russell. E, de fato, enquanto tirávamos os pratos, Mara se recostou na cadeira. Mãe, disse ela gentilmente, a gente devia pensar no que fazer com o escritório do papai. Larguei o garfo. Ela continuou, sei que é difícil, mas acho que guardar tudo isso, os arquivos, as fotos, pode estar te deixando estagnada. Poderíamos passar por isso juntas. Olhei para ela e depois para David, que tentava sorrir em apoio, mas claramente não queria participar da conversa. Então, me levantei. Venha comigo, eu disse. Eles me seguiram, confusos, mas em silêncio, enquanto eu caminhava pelo corredor. Parei na porta do escritório e a abri sem hesitar. A sala não estava mais escura nem fechada. A luz do sol entrava pelas persianas abertas. Os móveis haviam sido reorganizados, e meu vaso de eucalipto permanecia quieto na prateleira ao lado do meu caderno. O que é isso? Perguntou Mara, com a testa franzida. Fui até a parede e retirei uma das caixas, a etiquetada Evelyn, de 2001 a 2005. Abri a tampa, tirei um maço de fotos e entreguei a ela. Ela as folheou lentamente, a princípio, depois mais rápido. Estas são. Mãe, estas são todas vocês. Sim, eu disse. Dormindo? Assenti. Observei sua expressão mudar de confusão para desconforto e depois para algo próximo ao horror. Ela os entregou a David, que olhou para baixo e depois para cima rapidamente, sem saber o que dizer. Há centenas de outras, eu disse suavemente. Emolduradas, arquivadas, datadas. Ele as tirou ao longo de décadas. Mara pareceu atordoada. Por que ele faria isso? Não sei, eu disse. Acho que nunca vou entender completamente, mas foi isso que ele escolheu ver, não meus pensamentos, não minha voz, apenas minha quietude, minha ausência de consciência.
Era isso que importava para ele. Mara cobriu a boca. Eu não estava chorando. Eu não estava tremendo. Minha voz não falhou. Eu estava no centro daquele quarto, o mesmo quarto que um dia temi, aquele que me fazia questionar meu valor. E eu não sentia nada disso agora. Eu me sentia inteira. Este quarto costumava me assustar, eu disse a ela. Não pelo que havia nele, mas pelo que significava que por quase 40 anos, eu morei ao lado de alguém que não me via de verdade, apenas a versão de mim que não se movia, que não falava. Mara se aproximou. Por que você nunca me contou? Porque eu não sabia o que fazer com ele, eu disse. Mas agora eu sei. Caminhei até meu caderno na cadeira, abriu em uma página marcada com uma fita e entreguei a ela um poema, bem pequeno, sobre recuperar o espaço, sobre o que significa estar acordado. Ela leu em silêncio. Quando ela olhou para mim, seus olhos estavam vidrados. Você escreveu isso? Eu fiz. E assim, de repente, o quarto, antes cheio de segredos, agora continha algo novo, a verdade, não gritada, não forçada, mas exposta. Pela primeira vez, eu não estava sendo observada. Eu estava sendo ouvida. 3 dias depois da partida de Mara e David, eu estava sozinha no antigo escritório de Russell, com a luz do sol se derramando pelas paredes, tocando as fotos que ainda estavam lá. Eu havia tomado uma decisão não por vingança, não para punir, mas para resgatar, para transformar aquele arquivo bizarro e obsessivo em outra coisa, algo que me servisse, algo que contasse a minha história. Entrei em contato com uma antiga conhecida da faculdade, Naomi, uma artista que havia se tornado administradora de uma galeria sem fins lucrativos na cidade. Não nos falávamos há anos, mas me lembrei de como ela disse uma vez: a arte deve vir do desconforto, da crueza, daquilo que não conseguimos explicar. Então, liguei para ela. Não expliquei tudo por telefone, apenas o suficiente. Tenho algo, eu disse. Um conjunto de trabalhos. É pouco convencional, intimista, e acho que importa. Ela me convidou para trazê-lo. 2 semanas depois, eu estava naquela galeria, menor do que eu me lembrava, aninhada entre uma lavanderia e uma padaria, com Naomi e 2 de seus curadores, observando enquanto eles desempacotavam a primeira caixa de fotografias. Ficaram em silêncio por um longo tempo. Então um deles sussurrou: isso é assustador. É obsessivo. O outro acrescentou: mas também é estranhamente terno. É as duas coisas, eu disse. E não foi criado para um público. É isso que o torna tão perturbador. Naomi assentiu. Isso não é só fotografia. É um retrato psicológico. Eu disse a ela que não queria meu nome ali, nem na parede, nem no comunicado à imprensa. Eu não queria ser manchete nem espetáculo. Eu só queria que a verdade existisse fora das 4 paredes em que estava presa há décadas. Chamamos a exposição de Mulher Adormecida, observada sem permissão. A galeria as exibiu em uma sala estreita, como Russell fizera, sem comentários, apenas as imagens, impressas como estavam, alinhadas por data. Eles acrescentaram uma única linha ao programa, uma devoção privada que nunca teve a intenção de ser compartilhada, e talvez nunca tenha a intenção de ser amor. Abriu discretamente e sem alarde, sem champanhe, apenas um zumbido baixo de visitantes curiosos entrando e saindo. Mas então se espalhou. Um jornalista local veio escrever uma breve resenha, depois outra. Logo, blogs de arte estavam republicando imagens com manchetes como a obsessão ou afeição. O mistério por trás da exposição da mulher adormecida e ela foi observada por 30 anos sem saber. Agora seu silêncio está em exibição. Não li os comentários. Não dei entrevistas. Mas vi os rostos das pessoas que percorreram a exposição: confusão, tristeza, fascínio, inquietação e, acima de tudo, reconhecimento. Eles viram a verdade não sobre Russell, sobre mim, sobre como é fácil para uma mulher estar presente e nunca ser verdadeiramente conhecida. Mara veio me visitar sozinha semanas depois da inauguração. Eu não fui com ela. Esperei sua ligação. Quando ela finalmente ligou, sua voz falhou. Mãe, não sei o que dizer. Não precisa, eu disse. Só me conta o que viu. Ela ficou em silêncio por um tempo. Então, vi uma mulher desaparecer na frente de uma câmera por 30 anos e a vi voltar à vida no final.
Naquela noite, sentei-me no meu jardim, aquele por onde Russell nunca se importou em andar, e acendi uma pequena vela ao lado do meu caderno, não para ele, não em luto, mas como um marcador, uma linha desenhada em chamas entre o que foi e o que nunca mais será. Esta era minha justiça, não num tribunal, não num confronto, mas numa recuperação. Ele me observava em silêncio. Agora o mundo observava me observando, e eu não tinha mais medo. Era o início da primavera quando Mara perguntou se poderia nos visitar novamente, só nós duas. Desta vez, não havia agenda, nenhuma caixa para organizar, nenhuma pressão para processar nada. Ela simplesmente disse: quero passar um tempo com você, não com o passado, só com você. Então, eu aceitei. Ela chegou com uma torta de morango caseira e aquela mesma energia nervosa que ela costumava carregar quando era adolescente, logo antes de confessar algo, como na vez em que ela quebrou uma janela com uma bola de futebol e esperou 2 dias para me contar. Sentamos na varanda com canecas de chá, o jardim começando a florir atrás de nós, narcisos, tulipas e as primeiras promessas de hortênsias, tudo crescendo sem a permissão de ninguém. Observei-a me observar quando pensava que eu não estava olhando. Seus olhos se demoraram no meu rosto por um tempo um pouco longo demais, como se estivesse tentando comparar essa versão de mim com aquela de que se lembrava, ou com aquela que havia construído a partir de décadas de expectativas silenciosas. Vi a exposição 2 vezes, disse ela de repente. Uma sozinha e outra com uma amiga. Não contei a ela que era você. Só queria ver como seria testemunhar aquilo sem contexto. Tomei um gole do meu chá. E qual foi a sensação? Ela fez uma pausa. Como tristeza, mas não apenas pela mulher nas fotos, mas pela versão de mim que nunca a viu. Assenti lentamente, não para confortá-la, mas para reconhecer o peso da sua honestidade. Ela olhou para as próprias mãos. Fico pensando em todas as vezes que te disse como você tinha sorte, que o papai era tão estável, tão confiável. Eu costumava me gabar de vocês dois. Eu achava vocês chatos no bom sentido. Sorri suavemente. Eu também. Isso a fez rir, do tipo verdadeiro, do tipo que escapa antes que você possa decidir se é apropriado ou não. Sinto que não entendi quem você realmente era, disse ela. Eu estava tão ocupada aprendendo a ser sua filha que nunca cheguei a te conhecer como pessoa. Não peguei na mão dela. Não me apressei em tranquilizá-la, porque não precisava mais ser necessária. Deixei isso acontecer, disse eu, gentilmente. Desempenhei o papel que me foi dado, a boa esposa, a mãe tranquila, a anfitriã paciente. Usei-o como uma segunda pele. Mas você não era só isso, ela disse. Não, respondi. Mas só percebi quando já era quase tarde demais. Ela piscou para conter as lágrimas. Quero te conhecer agora, disse ela. Não a versão do passado, apenas quem você está se tornando. Olhei para o jardim, onde o vento soprava suavemente entre os caules de lavanda. Ainda estou descobrindo, mas posso te dizer uma coisa: eu gosto dela. Ela é curiosa. Ela não tem medo de ocupar espaço e não pede desculpas por estar acordada. Mara suspirou, com uma sensação de alívio se espalhando por seus ombros. Acho que posso aprender com ela. Virei-me para ela, a mulher que eu havia criado, que agora me olhava não com expectativa, mas com respeito, e eu disse: você já é. Não prometemos naquele dia consertar tudo. Não houve um abraço dramático nem um longo e choroso pedido de desculpas, apenas uma refeição compartilhada, uma longa caminhada pelo jardim e uma compreensão silenciosa de que relacionamentos, assim como pessoas, podem crescer novamente se você os deixar enraizar na verdade. Antes de sair naquela noite, ela parou na porta e disse: eu também tenho escrito, só coisas pequenas, nada especial. Sorri. Compartilhe uma comigo um dia desses. Vou sim, disse ela. E, mãe, estou orgulhosa de você. Não chorei, não porque não estivesse comovida, mas porque não precisava daquelas palavras para validar nada. Elas eram lindas, mas não eram necessárias. Eu já estava orgulhosa de mim mesma, não por sobreviver, mas por escolher viver. E naquele momento, quando a porta se fechou atrás dela, percebi uma coisa: eu não precisava mais ser lembrada de uma determinada maneira. Eu só precisava ser real. A casa está silenciosa, mas não do jeito que costumava me atormentar, não o silêncio pesado e oco de ser esquecido ou observado.
Há algo incomum nesse silêncio. Ele é selecionado. É organizado. Eu o possuo. É de manhã cedo. Do lado de fora da minha janela, as copas das árvores se pintam de dourado enquanto a luz começa a espreitar por cima do cume. Com Toby cochilando aos meus pés, um cobertor sobre meus ombros e uma caneca quente de chá de lavanda nas mãos, o que Russell chamaria de água inútil, sento-me no jardim. No entanto, aprecio isso. O cheiro, a forma como ele se infiltra como uma canção de ninar ao contrário, me despertando suavemente em vez de me fazer dormir. Lembro-me de que ainda estou aqui e em constante evolução a cada bebida. Minhas hortênsias, com flores ricas e majestosas em tons de azul, violeta e creme, estão florescendo por todo o jardim. Esta é a primeira temporada em que as vejo florescer sem consultar ninguém sobre como deveriam ficar, embora eu as tenha plantado há muito tempo. Assim como eu, elas são imperfeitas, um pouco extravagantes e incrivelmente lindas. Não planejo mais meus dias de acordo com a utilidade. Quem ajudei ou o que fiz até o meio-dia não são a forma como avalio meu valor. Escrevo por horas em algumas manhãs. Em outros dias, simplesmente existo sentado perto da janela. E não me sinto mais mal por isso. As fotos antigas ainda estão lá. Não as destruí. Os diários não foram queimados por mim. Embora não me controlem mais, ainda estão em uma caixa solitária no fundo do meu armário porque são parte da verdade e da minha história, não porque eu queira voltar e vê-los. Em mais de um sentido, são antiguidades e resquícios de uma vida que eu vivi antes. Hoje em dia, acordo cedo porque quero. Gosto de como a grama e a terra entre os dedos dos pés me lembram que não estou acima do solo, então ando descalço por ele. Estou envolvido. Sinto como se estivesse encontrando alguém que sinto falta há anos, alguém ousado, alguém atencioso, alguém que nunca realmente me deixou, quando leio meus próprios escritos novamente. Ela permaneceu em silêncio, observando, esperando e decifrando o formato da gaiola antes de abri-la. E ela nunca mais voltará agora que saiu. Mara liga com frequência porque quer, não porque precisa. Discutimos temas sérios como crescimento, medo e memória. Ela escreve suas pequenas poesias nas margens de suas anotações de trabalho e as envia para mim. Algumas são pesadas, enquanto outras são agradáveis. Ela as possui todas. E as compartilha como uma senhora parada à minha frente, finalmente me enxergando como eu sou, e não como minha filha. Como costumávamos fazer quando éramos meninas, Clara e eu retomamos nossas caminhadas juntas. Ela evita fazer perguntas que sabe que eu não responderei. Ela simplesmente se aproxima com 2 garrafas térmicas de café forte nas mãos e um casaco excessivamente chamativo. E caminhamos em silêncio e tranquilidade ao longo da antiga trilha do lago. Talvez porque eu não uso mais aquele perfume que causa dor, talvez porque eu não precise que mais ninguém identifique o que eu já disse, ou talvez porque elas conseguem ver que estou bem, as pessoas pararam de me perguntar se estou bem. Em certas noites, acendo uma vela solitária no canto do escritório, que agora é meu espaço de escrita, e compõe uma única frase que resume o dia. O post de ontem dizia: eu não encolhi hoje. É o suficiente. Não exijo proclamações grandiosas nem conclusões espetaculares. Minha vida não é uma narrativa que possa ser concluída com precisão. É uma narrativa que vai sendo desvendada, lentamente, fio por fio, e pela primeira vez, de acordo com meus desejos. Fecho meu bloco de notas e acaricio as costas de Toby enquanto o sol se põe. Ele se espreguiça, se agita e se acalma novamente. Eu sorrio. Isso é paz, a verdadeira, o tipo que você conquista quando se escolhe consistentemente todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando, principalmente quando ninguém está olhando. Não é o tipo de serenidade que eu fingia antes, aquela construída com silêncio e aquiescência.